Tonight I'm going to give you an introduction to my research on global restrictions on religion. Apresentarei para vocês nesta noite a pesquisa que eu realizei sobre a restrição da liberdade religiosa no mundo. But first, a little background about myself. Mas antes de apresentar as estatísticas, eu vou falar um pouquinho sobre mim. In 1982, I arrived in China to teach. Em 1982, eu cheguei à China para lecionar. At that time, no one knew whether religion had survived the Cultural Revolution that sought to stamp out all religion, all belief, and all practice. Naquela época, as pessoas tinham dúvidas se as religiões tinham sobrevivido à revolução cultural, se ainda existiam práticas religiosas. To my surprise, and the surprise of everyone, religion not only survived in China, but it grew behind what was then called the bamboo curtain. Para minha surpresa e para a surpresa de muitas outras pessoas, essa liberdade tinha não apenas sobrevivido, mas também crescido por trás do que era na época chamada cortina de bambu. In November 1989, I was flying to Moscow via Berlin. Em novembro de 1989, eu estava voando para Moscou via Berlim. When I landed in Berlin to change planes, my friend ran up to me and he said, "Did you hear? Did you hear what's happening?" I said, "No, what?" E quando eu cheguei a Berlim para fazer a conexão com o voo, o meu amigo que estava me esperando no aeroporto me disse: "Você já ficou sabendo?" Eu falei: "Não, o quê?" He grabbed me, threw me in the car, we raced through Berlin, and we came to the Berlin Wall. Right then, everyone was knocking it down. We joined the crowds. We helped pull the Berlin Wall down. Ele me colocou no carro e fomos correndo para onde existia na época o Muro de Berlim, e nós fizemos parte daquela multidão que ajudou a derrubar aquele muro. The fall of the Iron Curtain opened a whole new day for religion in the world. The fall of the Iron Curtain opened a whole new time for religion in today's world. A queda desse muro proporcionou um novo paradigma sobre a religião no mundo todo. Then on September 11th, 2001, I was teaching in the Middle East in a city that had 20,000 Taliban from Afghanistan. No evento do 11 de setembro de 2001, eu estava no Oriente Médio lecionando num vilarejo de 20 mil talibãs afegãos. The events of 9/11 and those that followed forever changed many things, including my own research about religious freedom. Os eventos daquele dia mudou de novo os paradigmas no mundo todo, inclusive os paradigmas que eu tinha para as minhas pesquisas. Until that day, most people thought of religious freedom as something that governments, communist governments, might restrict. Naquela época, as pessoas tinham em mente que a liberdade religiosa era algo restringido, na verdade, apenas pelo governo. But the events of September 11th showed that the actions of a few people, groups in society, can restrict religious freedom just as much and perhaps more than government actions. Mas os eventos de 11 de setembro mostraram que não apenas o governo, mas ações isoladas de pessoas ou de grupos de pessoas, partes da sociedade, podem também fazer esse tipo de repressão. So the new approach to my research on religious freedom looks at a 21st century approach to religious freedom that recognizes restrictions coming from governments as well as restrictions coming from groups in society. Portanto, a abordagem das minhas pesquisas é a abordagem do século XXI, a abordagem do ponto de vista da restrição do governo e a restrição que vem dos grupos de pessoas da sociedade. So the research I'll share with you tonight has been discussed at the United Nations, at the European Parliament, at the British Parliament, at the US Congress, at the White House, at the Pentagon, and they're looking at this research as ways to help better understand the world and take action in creative ways. Então, o que eu vou apresentar para vocês foi discutido na ONU, no Parlamento Europeu, no Parlamento Britânico, na Casa Branca, no Pentágono. So that's the challenge for you tonight, to think about the world today and how you in Brazil might address the situation in new and creative ways. E o convite para vocês nesta noite é refletir durante a minha apresentação sobre como vocês podem fazer uma contribuição. So why is religious freedom important? Por que a liberdade religiosa é importante? More than 8 in 10 people today follow a religion, and even among the 16% of people
who don't, many of them still have religious beliefs and practices. Mais de 8 em cada 10 pessoas são religiosas, e mesmo entre os 16% de pessoas que não são religiosas, elas estão engajadas em algum tipo de crença religiosa ou de prática religiosa. Because religion is important to so many people, it's important to know how free someone is to choose a religion, change their religion, or have no religion at all. Pelo fato da religião ser importante às pessoas, é importante determinar ou medir o grau de liberdade que as pessoas têm de permanecer, de trocar ou de não ter nenhuma religião. But how can you measure how free someone is? Portanto, como fazemos então para medir esse grau de liberdade das pessoas? As a social scientist, instead I measure restrictions on religion coming from groups in society as well as from governments. Então, como eu sou um cientista social, eu meço o inverso. Em vez de medir o grau de liberdade, eu meço o grau de restrição sofrido pelas pessoas, pelo governo ou pela sociedade. The findings of my study show that 40% of the world's countries have high or very high restrictions on religion. But because several of these countries are very populous, about 3/4 of the world's population, or 5.1 billion people, live in countries with high restrictions on religion. Os dados da minha pesquisa mostram, então, que 40% do mundo vive sob restrições religiosas altas ou muito altas. Esses 40%, então, pelo fato desses países serem muito populosos, resultam um total de 3/4 da população mundial, ou de 5,1 bilhões de pessoas que vivem sob essas restrições. The findings of this study are based on a careful analysis of 198 countries and territories. Os dados dessa pesquisa, então, são resultados do estudo detalhado de 198 países. My research team at the Pew Research Center carefully reads the laws and constitutions of each of these countries, as well as human rights reports coming from the United Nations, the U.S. State Department, Human Rights Watch, Amnesty International, and carefully counts up and measures each government restriction on religion and each social hostility involving religion, and adds them into indexes. Então, o que a minha equipe de pesquisa faz? Minha equipe estuda detalhadamente as leis, as constituições desses 198 países, estudam também os relatórios dos direitos humanos que são emitidos pelas grandes organizações mundiais e mede, com base nessas leis, nessas constituições e nesses relatórios, o grau de hostilidade social ou governamental que esses países sofrem. My study is a descriptive study. It doesn't provide any solutions, but it gives you an idea of the world and its findings. In that way, it's like a thermometer. It measures the temperature of the world, but doesn't suggest a particular solution. No entanto, minhas pesquisas funcionam mais como um termômetro, né? É uma pesquisa descritiva. O que ela faz, ela não apresenta soluções para esses problemas, apresenta apenas os dados e os fatos. So, first, what is a government restriction on religion, and what's a social hostility involving religion? Então, qual é a definição de restrição governamental e a descrição de hostilidade social? Let me give some examples. For example, in Pakistan, blasphemy, speaking against God, is punishable by imprisonment or death. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, no Paquistão, a blasfêmia, criticar Deus, é punido com a prisão ou com a morte. You can be killed, put to death, for saying anything considered critical of God. Então, é possível ir para a cadeia ou morrer se você disser qualquer coisa que for com um aspecto de crítica a Deus. That's a government restriction. Esta é uma restrição governamental. But recently, when two Pakistani politicians suggested that the blasphemy law be overturned, they were assassinated. That's a social hostility. No entanto, recentemente, 2 políticos paquistaneses apenas sugeriram que as leis paquistanesas deveriam mudar e foram assassinados. Então, isso caracteriza uma hostilidade social. In Indonesia, the government restricts one group of Muslims, Ahmadiyya Muslims, that they may not spread their faith outside of their mosque. They cannot preach, they cannot publish literature, they cannot broadcast,
everything must stay in their mosque because the government considers them heretical Muslims, not Orthodox Muslims. Por exemplo, na Indonésia, um dos grupos islâmicos foi reprimido pelo governo e eles deveriam praticar suas atividades religiosas apenas dentro das mesquitas. Não poderiam fazer nada, pregação, nada fora das mesquitas, porque eles eram considerados um grupo radical e não ortodoxo. That's a government restriction. But when mobs attack Ahmadiyya Muslims, burn their mosques down, and kill Ahmadiyyas, those are social hostilities. Portanto, essas determinações de que este grupo específico devia realizar suas atividades apenas dentro das mesquitas era uma restrição governamental. Porém, quando isso evoluiu e passou ao ponto de turbas atacarem essas mesquitas e queimá-las, essa é uma hostilidade social. Now, looking at government restrictions in particular, our study counts up 20 different types of government restrictions and adds them into an index for each country. So the more government restrictions there are in a country, the higher the index score. Portanto, o meu instituto ele pesquisou 20 tipos de restrições governamentais. E os países, quanto mais restrições destes tipos ele tinha, maior era o índice de restrição governamental daquele país. The study finds that 65% of the world's people live in countries with high or very high government restrictions on religion. Então, com relação às restrições governamentais, os estudos mostram que 65% do mundo vive em países onde há altas restrições governamentais. Other government restrictions include restrictions on religious symbols. For instance, in England, a woman was fired from her job for wearing a small cross during work. And the European Court of Human Rights found that British law does not adequately protect an employee's right to display their religious symbols while working. Um desses 20 tipos de restrições governamentais, por exemplo, com relação aos símbolos religiosos. Um exemplo que eu tenho para dar sobre isso é que, recentemente, na Inglaterra, uma mulher foi demitida do emprego porque ela estava usando um crucifixo. Então, a lei da Inglaterra é deficiente nesse aspecto. Ela não protege o funcionário nesse aspecto de liberdade religiosa, por exemplo, de usar símbolos religiosos. In nearly 1/3 of countries worldwide, people are in prison because of their religion-related activities. For instance, in Burma, Buddhist monks continue to languish in prison cells for their role as clergy in promoting human rights and democracy. 30% das pessoas no mundo elas são presas por manifestações religiosas. Em Burma, por exemplo, pessoas foram presas por reivindicarem por direitos a essa liberdade. In nearly 1/4 of countries worldwide, people are limited in their conversion from one religion or another by the government. For instance, in India, 5 of India's 28 states have anti-conversion laws. In practice, these laws are used to prevent Hindus from converting from Hinduism to Islam or Christianity. Quase um quarto desses países do mundo, eles sofrem limitações contra a troca, você trocar de religião. Por exemplo, na Índia, 5 dos 28 estados daquele país têm leis anti-conversão. Essas leis elas são aplicadas para impedir, na maior parte dos casos, que as pessoas que são da religião hindu elas se convertam para o islamismo ou para o cristianismo, para outra religião. And this government restriction on conversion often triggers social violence, which I'll talk about more in a minute. E, normalmente, essas restrições governamentais desencadeiam como eu mencionei, as restrições sociais que eu vou abordar mais tarde. Now let's look at social hostilities. Our study looks at 13 different types of social hostilities involving religion and adds them up into indexes. So more hostility means a higher index score. Abordando agora a questão das hostilidades sociais, estudamos 13 tipos e colocamos esses estudos nos índices para que obtivéssemos os resultados. The study finds that about half of the world's people live in countries with high or very high social hostilities involving religion. Os estudos mostram que aproximadamente metade da população mundial vive em países com índices altos ou muito altos de restrições, de hostilidades sociais. Social hostilities include sectarian violence, which occurs in
1 out of 7 countries worldwide. Um desses tipos que foram usados para medir a hostilidade social é a violência sectária, que acontece em cada 7 países do mundo. For instance, in Iraq, even though the civil war ended years ago, sectarian violence kills people on an almost daily basis. Por exemplo, no Iraque, um lugar onde a guerra civil já terminou há muitos anos, a violência sectária ainda faz vítimas quase diariamente. In more than a third of countries worldwide, 36% of countries, religion-related terrorists are active today. 36% dos países, mais de 1/3 dos países do mundo, estão relacionados a atos terroristas relacionados à religião. Recently in France, a rabbi was gunned down and 3 Jewish school children were killed in an act of religion-related terror. And last month in Boston, hundreds of people were injured and several people killed in another act of religion-related terror. Recentemente na França, um rabino e 3 crianças foram mortos, vítimas dessa violência terrorista relacionada à religião. E em Boston também muitas pessoas morreram e foram feridas, vítimas de um ataque terrorista relacionado à religião também. And in nearly a third of countries worldwide, people enforce religious norms using violence. Em mais ou menos 1/3 dos países do mundo, as pessoas fazem valer as leis religiosas usando a força bruta, usando violência. This young man in the picture, his name is Alexander An. In Indonesia, it's illegal to be an atheist. Everyone must have a religion according to the norm or according to the law. Esse jovem da foto se chama Alexander An, e na Indonésia é uma lei que todas as pessoas devem ser religiosas. He declared that he had no religion. He's finished with religion. He wrote it on a website, and then mobs came and attacked him and were trying to kill him, but the police came and stopped the mob. But instead of arresting the mob, they took Alexander on and put him in prison because of blasphemy. He was speaking against God. Este rapaz resolveu declarar na internet que ele tinha resolvido deixar de ser religioso, ele tinha decidido se tornar ateu, e turbas começaram a atacá-lo. Quando a polícia chegou para repreender a turba, em vez de prender a turba, ele foi colocado na prisão. Again, another connection between the law and social hostilities. Novamente existe a conexão aí entre a restrição governamental e a hostilidade social. The last example I'll give is about the Middle East and North Africa. O último exemplo é relacionado ao Oriente Médio e ao norte da África. In this chart, I'm sorry. The last example is about the Middle East and North Africa. In this chart, the regions of the world are mapped by government restrictions going high to the right and social hostilities coming high to the top. Neste gráfico aqui, nós vemos aqui as regiões do mundo. Cada bolinha dessa é uma região do mundo. E quanto mais para a direita essas bolinhas vão chegando, significa um maior grau de restrição governamental. E quanto mais para cima essas bolinhas vão chegando, representa o grau de hostilidade social. So the dot in the middle is the Middle East and North Africa. It's much higher on both measures than any other region of the world. Então essa bolinha no meio que vocês estão enxergando é o Oriente Médio e o Norte da África, e ela está no meio, ela demonstra que os dois índices são altos, de hostilidade social e de restrições governamentais. This was in 2007. Essa era uma representação em 2007. But what happened during the year of Arab Spring, 2011, when many people hoped that religious freedom and other freedoms would come to the Middle East? Mas o que aconteceu nos anos de 2010, 2011, quando outras pessoas esperavam que houvesse mais liberdade religiosa no Oriente Médio e no norte da África? We found that restrictions rose in every region of the world. Descobrimos que as A restrições rising tide of restrictions around the world, but the Middle East and North Africa rose the most. Descobrimos nesse gráfico de 2011 que as restrições aumentaram em todos os lugares do mundo, mas particularmente no Oriente Médio e no norte da África. Many of the things I've talked about today are sobering and maybe even shocking to you. Muitas das coisas que nós abordamos aqui nesta noite talvez sejam chocantes para vocês.
But many countries are taking action to try to address this rising tide of restrictions on religion. Porém, muitos países estão tomando providências para diminuir essas restrições religiosas. And as I said at the beginning, I have no solutions. E como eu afirmei no começo, eu não tenho soluções para propor. I give that for you to consider and to think about how Brazil and how you yourselves might play a part in addressing the issues that I've talked about today. Thank you. Deixo essas considerações para serem feitas por vocês. Como vocês, como país e como indivíduos, podem contribuir para que haja menos restrições religiosas. Obrigada.